Hoje vamos ver por que Jesus não curava todo mundo, né? Então vamos ver isso. Depois que Jesus foi tentado no deserto, foi provado, né? Fazendo aquele jejum e tentado por Satanás, ele foi aprovado e ele começou o ministério dele, né? E ele foi para umas cidades ali, em Zebulon e Cafarnaum. Ele foi na Galiléia, depois voltou e estou seguindo aqui, viu? E na terra de Zebulon e Naftali, e cumpriu o que o profeta Isaías tinha dito sobre Jesus, né? O povo está andando na escuridão, verá uma grande luz, essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte, né? Como nós vimos. E então, aí Jesus começa a pregar, né, que o reino de Deus está próximo. Gente, é para se arrepender do pecado, porque o reino está próximo. Ele está carregando o reino. Quem aceita ele está começando a se alimentar do reino. Vamos prestar atenção. Aí até que um dia ele vai na beira da praia, no mar da Galiléia, Jesus, Simão, Simão Pedro, André, e era a profissão dele ser pescadores, e Jesus fala: vocês vão ser pescadores de homens, que significa vão aprender a resgatar os homens para a vida eterna, vamos pescar. E é isso que nós devemos, como cristãos e discípulos de Jesus, aprender a ser pescadores de homens, tá bom? A gente vai aprendendo todo dia. E aí Jesus fala: venham comigo, né? Um pouco adiante ele vai falar com Tiago e João, que estavam sentados no barco também, que eram pescadores. Os dois pararam de trabalhar na mesma hora. Parecia que estava esperando Jesus chamar, né? Jesus ia por toda a Galiléia ensinando as boas novas acerca do reino, curando toda espécie de mal e doença entre os povos. Espera. O que acontece? Quando era costume, né, na época, os pais ensinavam, está em Deuteronômio, lembram onde? Os pais ensinavam para os filhos, era o professor dos filhos, né? Ensinavam a Bíblia, ensinavam a educação, tudo que está falando da Bíblia é uma ótima educação, né? E ensinavam os filhos. Quando eles ficavam adolescentes, mais jovens, assim, jovens e adolescentes, eles eram educados por rabis, isso eram mestres que sabiam muito sobre a Bíblia. Cada mestre tinha os seus discípulos, né? João Batista, por exemplo, tinha os discípulos dele. Só que André, que era discípulo de João Batista, seguia ali João Batista. João Batista falou tanto de Jesus, que ele era a luz do mundo, ele era o Cordeiro de Deus, que André, ele acabou procurando Jesus, então, mas estava meio de ladinho ali, enquanto Jesus não tinha resgatado os discípulos. Aí Jesus passou, né, igual nós acabamos de ver, foi chamando os discípulos para estar junto com ele. Tá bom? Ali deu para explicar. E Jesus ia curando toda espécie de mal e doença entre o povo. E a notícia se espalhou do milagre que ele fazia nas fronteiras ali, de tal modo que começou a vir gente de outros lugares, da Síria, por exemplo. Qualquer doença ou sofrimento que estivessem endemoniados, que fossem epiléticos ou paralíticos, ele curava todos.
Tá vendo, gente? Às vezes a pessoa é epilética, a outra acha que tá com demônio. Ou vamos pedir discernimento para Deus, né? Ou paralítico. Ele curava todos, multidões enormes o seguiam, gente da Galiléia, da Decápolis, de Jerusalém, de toda a Judéia e até o outro lado do Rio Jordão. Então nós vimos que Jesus, ele cura todos que vão até ele. Isso serve para nós, né? Nós vamos até Jesus buscar a nossa cura, né? Nós devemos ir. Mas por que às vezes não acontece essa cura, né? Bom, vamos ver em Isaías. O rei Ezequias ficou doente e pede para Deus, e ele orou fervorosamente para Deus, e Deus, ele ia morrer, porque Isaías falou que ele ia morrer, né? E Deus dá mais 15 anos para ele, né? Tem aquela outra passagem também, de um oficial romano que procurou Jesus, e Jesus falou, vamos lá. Ele falou, não preciso, senhor ir, basta uma palavra sua. Jesus admirou a fé daquele centurião. Então, nós vamos percebendo que às vezes a cura não é imediata, porque nós precisamos exercitar a nossa fé, não é? Deus que sabe, e Ele permite, para que a gente vá exercitando e tendo mais fé, não é? E também nós temos, que acho que em Tiago, não lembro se eu não tenho, não, acho que é em Tiago mesmo, que ele fala que é motivo da alegria a aprovação, porque é uma aprovação, né? Esse momento que você está doente e tudo. Pois a perseverança produz amadurecimento. Não é verdade? Embora que seja difícil, né? É um instrumento para esse fortalecimento da gente, para amadurecer, para ficar mais firme. Olha Paulo. Paulo tinha um espinho na carne. Por quê? Esse espinho na carne significa uma doença, né? Alguns acham que é a visão, por causa de Gálatas lá que está falando, mas o que é esse espinho na carne? Aí o próprio Paulo fala, para que eu não me ensorbebeça, quer dizer, não vou ficar todo inchado com todas as coisas que ele viu, ficar soberbo, né? Com as revelações. Então foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, quer dizer, Jesus. Deus permite vir um mensageiro, porque é Deus que controla tudo, viu, gente? Pode ter o bom e o ruim aqui, mas Deus Ele controla tudo. Então ali Deus está aperfeiçoando, inclusive não está deixando Paulo, que sabia muita coisa, perder a salvação. Por isso ele era doente, ficava doente. Então, olha só. Então tem N motivos para que Jesus não venha te curar instantaneamente. Mas ele vai curar a tua alma. E também porque o objetivo é a vida eterna, o espiritual, e não o físico. Você lembra? Que de 10 que Jesus sarou, de 10 leprosos, só um voltou. Então não é isso, Jesus ficar curando, não. É você ser salvo, tá bom? Então é isso.